Gripe felina, em termos técnicos, chamada de complexo respiratório dos felinos, ou rinotraqueite. Todos esses nomes são referidos à apresentação característica de doença contagiosa, respiratória ou ocular, causada por um ou múltiplos agentes, sendo estes agentes vírus ou bactérias. Fiquem aqui conosco até o final desse vídeo, que iremos dar a vocês explicações bem simples acerca desse tipo de problema que comumente acometem os gatos. Iniciando sobre o tema, a gripe felina ou rinotraqueite infecciosa é causada por vários tipos de agentes, podendo ser vírus ou bactérias, sendo acometida pela clamídia, bordetella, pasteurella, que são bactérias, e por agentes virais, como calicivírus e pelo herpes vírus. E a respeito desses agentes, as infecções podem ocorrer isoladas ou em conjunto, havendo no mesmo caso 2 agentes acometendo o gato. E essa enfermidade, independente de ser vírus ou bactéria, ela é prevalente no mundo inteiro. E falando primeiro sobre um agente bem prevalente que acometem os gatos, que acometem essa enfermidade, é o herpes vírus. E ele é altamente contagioso. Ele é tão contagioso que se na sua casa haver um gato acometido, você tem que isolar ele de outros gatos, sendo seu meio de transmissão o contato direto, tanto por secreções de saliva, partículas de aerosóis do espirro, secreções oculares e mordeduras, e também por contato indireto, partilhando vasilhas de ração e de água. E, geralmente, o gato acometido com herpes vírus, ele elimina o vírus após o surgimento dos sintomas por um período de 3 semanas. Os mais comumente acometidos são os adultos e filhotes, ambos não vacinados. E a imunização ela é feita com a vacina tanto a tríplice, a quádrupla e a quíntupla, que confere imunidade contra essa doença. Um dado também que não é menos importante dessa doença é que ela é grande causadora de aborto em gestantes, ou também pode causar infecção neonatal. Geralmente a infecção neonatal acontece quando a mãe cuida dos seus filhotes com lambeduras. Os sinais clínicos, os sintomas da gripe felina acometida pelo herpes vírus, que é a rinotraqueite propriamente dita, são de acometimento ocular e respiratório. Os sinais respiratórios surgem com corrimento nasal e purulento, espirros, obstrução nasal pela inflamação dos seios nasais, dificuldade respiratória, podendo até causar deformidades nasais em casos graves, tosses e pneumonia, mais frequente em filhotes. E a duração dos sintomas, como a gente havia dito antes, são de 3 semanas. E os sinais oculares da gripe provocada pelo herpes vírus surgem com ceratite, que é a inflamação da córnea, úlcera de córnea e conjuntivite. Já nessa imagem aqui, a gente vê um filhote com secreção ocular, secreção nasal. Aqui é bem comum a úlcera também. As úlceras são de difícil cicatrização, pois o vírus é o causador das úlceras e não o ato de coçar e traumatizar os olhos que causam essa úlcera. E com todos esses sintomas, é claro que ocorrem sinais clínicos sistêmicos, como febre, prostração e inapetência, falta de apetite e desidratação. Em alguns casos, com o paciente internado, a gente necessita forçar a alimentação, que é muito importante. A alimentação forçada pode ser por sonda orogástrica, que seria a passagem da sonda por via oral até o estômago uma vez por dia, e também a gente pode fazer a sonda esofágica, que seria a introdução da sonda no esôfago direto, né, para a gente conseguir fazer a alimentação. Pessoal, é muito importante, o paciente felino ele não pode ficar vários dias sem comer, tá? Isso pode acarretar em graves problemas a ele. E o diagnóstico referente a essa enfermidade ele é sempre baseado no histórico e nos sinais clínicos apresentados. Geralmente, quando nós nos deparamos com um paciente não vacinado, de livre acesso à rua e que convive em colônias, claro, há diferenciais, mas partindo do mais simples, sempre faremos o diagnóstico presuntivo, sempre presumimos. E citamos o diagnóstico presuntivo por conta dos exames específicos demorarem alguns dias para dar o resultado. Geralmente, usamos o PCR. Em se tratando de diagnóstico diferencial, que são as possíveis doenças que presumimos mediante aos sinais clínicos apresentados, pensamos em calicivirose e também a clamídia. O calicivírus, ele cursa com sinais mais brandos, mas este causa úlceras orais e não a úlcera de córnea. Esse é um diferencial. A não ser que o paciente traumatize o globo, né, se coçando. Mas o vírus por si só, ele não causa úlcera.
Já a clamídia, que é uma bactéria, essa também causa conjuntivite de evolução bem mais longa e com descarga nasal purulenta. E não causa úlcera de córnea também. Geralmente, um paciente com clamídia normalmente não chega a um estado grave e tem sinais respiratórios de via superior, conjuntivite, secreção nasal e espirro com sinais bem brandos. Já os com rinotraqueite, que são acometidos por herpes vírus, com sinais mais agudos e graves. Agora, falando sobre tratamento, o tratamento dos pacientes acometidos com essas enfermidades, as enfermidades do complexo respiratório felino, são de início de suporte. E também tratamos as doenças oportunistas. Em se tratando de terapia de suporte, a gente mantém a hidratação, oxigenoterapia, se o paciente estiver com dificuldade para respirar, a gente faz uso de analgésicos e controle de febre. E também é muito importante lubrificar as vias aéreas, sempre higienizando e limpando as secreções, principalmente as oculares. A gente também, às vezes, procura usar antihistamínicos para diminuir a coriza e, em alguns casos, o aporte também de alimentar é necessário se o paciente não estiver se alimentando sozinho. Muito importante também é o uso de antibióticos, é claro. E há alguns protocolos e uso de vários tipos de antibióticos. Há sempre os antibióticos de primeira escolha. E devemos decidir sobre o uso de qual, dependendo do quadro do paciente, e sempre avaliar sobre infecções oportunistas em conjunto. E os antibióticos, salientando, muito importante, mínimo de tratamento, 30 dias. E um dado bem curioso também é que os gatos acometidos por esse tipo de enfermidade, eles eliminam seus patógenos durante 3 semanas. Então são 21 dias eliminando o vírus ou a bactéria. Geralmente, a taxa de mortalidade é baixa em adultos e alta em filhotes. E 80% dos pacientes se tornam portadores e passam a reativar e eliminar o vírus ou a bactéria em caso de imunossupressão. E lembra, pessoal, é fácil. O vírus ou a bactéria é eliminado por secreções, tá? Tanto secreção oculonasal, tanto também por saliva, mordedura e também pelos fômites, tá? O que são fômites? Fômites são geralmente a vasilha de água, vasilha de ração, tá? Isso aí também é de fácil contágio, tá? Porque tem contato com o vírus também. Eu sempre gosto de preconizar e orientar os tutores que a respeito dos fômites, que são as bandejas sanitárias, né, onde eles fazem xixi e cocô, os comedores e bebedouros, descartem elas após a cura desse paciente. Ou até se tiver outros gatos no mesmo ambiente e você conseguir isolá-los, descartem também, não deixe o outro gato sadio usar esses objetos que são meio de transmissão. Então, pessoal, fazendo um breve resumo para vocês, e em se tratando, é claro, o que a gente está falando nesse vídeo, que é complexo respiratório felino, existem 3 agentes que são os mais importantes, que mais acometem os felinos, que são o herpes vírus, o calicivírus e a clamídia, tá? Sendo que a clamídia é uma bactéria e o herpes vírus e o calicivírus são vírus, como diz o nome, claro. O tratamento é praticamente o mesmo, tá? A gente às vezes usa algum antiviral em se tratando de herpes vírus e calicivírus. E a gente discorrendo sobre isso, vocês perceberam que, independente do agente causador do complexo respiratório felino, os sintomas são bem semelhantes entre um agente e outro. Alguns mais brandos, tá? Outros, claro, mais graves, alguns de um período maior, e algumas diferenças às vezes no herpes vírus, que causa úlcera ocular, o calicivírus, que causa úlcera via oral, tá? E a orientação, a recomendação, o conselho que a gente dá para vocês é: surgiu algum sinal oculonasal, espirro, falta de apetite, coriza, encaminhe o gato ao veterinário, sempre, 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 tá? Pra gente aumentar muito as chances de cura o quanto antes, tá? E evitar, principalmente em filhote, a taxa de mortalidade entre eles. E estamos aqui para orientá-los a respeito da doença, tanto que a gente não prescreve aqui nesse vídeo, e a gente nem orienta vocês e fala sobre qual tipo de antibiótico, qual tipo de remédio tem que ser dado para esse tipo de tratamento. A recomendação é: ficou doente, leve sempre ao veterinário. E se você quer que o seu gato não seja acometido com algum dos agentes do complexo respiratório felino, vacine-os. Existem vacinas que evitam essas doenças. Então, o importante é vacinar para eles não ficarem doentes.
Pessoal, e esse foi mais um vídeo com conteúdo informativo de uma doença bem prevalente na rotina da clínica. Nosso papel aqui é orientar vocês da melhor maneira possível e sempre vamos tentar levar conteúdo informativo para vocês tiverem mais consciência a respeito dos problemas e como também evitá-los. Agradeço a vocês, peço a vocês, deixe o seu like, compartilhe o nosso vídeo se possível e se inscreva no nosso canal. Isso faça com que nos motive a cada vez mais produzir mais conteúdo para informá-los. Agradeço a todos vocês que ficaram até o final, que viram o nosso vídeo. E mandem sugestões também nos comentários, o que a gente pode esclarecer de dúvida para vocês em mais algum conteúdo, tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu. Até a próxima.